Não é a necessidade que vai fazer nós vivermos milagres, porque necessitados a gente vê em todo canto que a gente vai. Só virar a esquina a gente vai encontrar necessitados que ainda continuam em necessidade. Mas Deus responde à nossa fé. A Bíblia fala, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é crer nas promessas, é crer em quem você é em Cristo Jesus, é crer em quem Ele é, na grandeza dEle, no poder dEle, na grandeza e no amor do Pai. É à medida que você crescer nesse entendimento que você vai realmente viver coisas sobrenaturais na sua vida e através da sua vida. É por isso, tenho falado sobre isso, nas oportunidades que tenho tido para ministrar a palavra, as orações que os irmãos faziam, as orações que o Espírito Santo honrou e registrou na sua palavra, nas suas escrituras, eram orações nesse sentido. Orações para que nós tivéssemos entendimento espiritual, porque Ele já nos deu tudo. Ele já fez tudo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo como igreja, acima de todo principado, de todo poder, de todo governo, de toda obra, de toda hoste maligna que tem feito coisas terríveis nesse mundo. A Bíblia fala que nós estamos acima deles, que nós temos autoridade no nome de Jesus para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E a Bíblia diz, nada absolutamente vos causará dano. Mas é preciso fé, irmãos. Fé é a chave para tudo. A fé é a chave para nós adentrarmos a graça. E a graça, além de ser o favor imerecido de Deus para nós, é o poder capacitador de Deus em nossas vidas para viver qualquer coisa. Todos aqueles que viveram milagres, aqueles que estiveram na fornalha de fogo, aquele que entrou na cova dos leões, aquele que venceu reinos, aquele que pregou o ano aceitável do Senhor, profetas, reis que andaram segundo o coração de Deus, todos eles se moveram pela graça, pelo poder do alto. Jesus mesmo falou, né? Nenhum poder me foi dado senão aquele que vem do alto. Nenhum poder. Então nós também, que estamos aqui agora, nessa geração, a Bíblia vai falar qual Ele é. 1 João diz isso. Qual Jesus é, qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então à medida que nós entendemos isso, irmãos, a igreja, ela realmente, ela nasceu para triunfar. Para triunfar. Nos movemos pela fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos nessa semana aqui falando sobre um aspecto de um ministério que é comum a todos os crentes em Cristo Jesus. Independente do título, se é pastor, se é líder, além de sermos testemunhas do Senhor, todos nós somos chamados para sermos testemunhas da salvação de Jesus, daquilo que Ele fez em nossas vidas, para compartilhar isso com as outras pessoas, né, para que elas também cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvas. Somos testemunhas, por isso que o Senhor Ele nos exorta, né, nos convida a clamar sempre para que sejamos revestidos com o poder do alto, pelo Espírito Santo, com a unção, para sermos as testemunhas dele em todos os lugares desse mundo. Aqui no Brasil, aqui em Guarulhos, em São Paulo e por todos os confins da terra. E além disso, a Bíblia, ela nos ensina que todo irmão, todo crente, todo cristão, ele também tem um chamado como despenseiro dos mistérios de Deus, que, na verdade, fala quase que a mesma coisa de ser testemunha de Jesus, porque você ser um despenseiro dos mistérios de Jesus, um dispenseiro dos mistérios de Cristo, é você ser dispenseiro do amor de Deus, que é revelar para as pessoas que Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você ser despenseiro dos mistérios de Deus nesse mundo é você revelar ao mundo aquilo que Deus fez, o plano de salvação dele para nós, seres humanos, humanidade. Então, ser despenseiro dos mistérios de Cristo é você compartilhar com o mundo o entendimento que você recebeu dele, para que você seja um cooperador do Espírito Santo nessa obra de chamar para perto todos os filhos e filhas de Deus que estão desgarrados, afastados e perdidos aqui no mundo.
Amém? Então nós somos despenseiros dos mistérios de Deus, dispenseiros desse amor que nos alcançou, para revelar ao mundo essa verdade, que Jesus veio ao mundo para nos salvar, e todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2, diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É o que se requer de cada um de nós, irmãos. É aquilo que Deus espera de cada um de nós. Fidelidade. Sermos fiéis ao nosso chamado, a esse chamado que é comum a todos. Então, como é que você é fiel a esse chamado? Em qualquer lugar. Do tamanho que Deus colocou, na esfera de atuação que Deus te colocar, seja num quintal, seja aqui na igreja, seja em um estádio de futebol, seja no lugar onde você está, ali você é um dispenseiro dos mistérios de Deus, você é ali luz no mundo, sal da terra, testemunha de Jesus, conhecido como cristão, e as pessoas vão observar suas atitudes, seu comportamento, seu palavreado, sua forma de agir, e das formas mais simples, irmãos, você vai estar ali testemunhando de Jesus. E como o pastor Jonas mesmo fala, né? E se for necessário, você vai falar alguma coisa, mas a tua vida é uma carta. A tua vida é lida pelas pessoas. Então, a tua própria vida revela a graça do Senhor Jesus. E nas oportunidades que você vai ter ali, das pessoas terem interesse em conhecer mais sobre você, você vai poder compartilhar da sua história de vida, de salvação, de redenção, de onde o Senhor te tirou e aquilo que você tem aprendido sobre a eternidade, sobre as coisas que vão vir ainda. Como é bom você poder falar isso para pessoas que querem ouvir, né? Pessoas que estão com a mente aberta, com o coração receptivo, para ouvirem as verdades que nós temos a dizer. Mas é tudo uma obra do Espírito Santo, irmãos. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Por isso que a gente tem que estar só atento. Discernir as oportunidades. Não é saindo falando. É discernir as oportunidades. E quando você abrir a sua boca, vai ser o momento certo onde o Senhor vai ungir aquela palavra e ela será como uma flecha no coração daquela pessoa. E você vai ser ali um cooperador. Talvez você não vai ser aquele que vai fazer o acabamento. Talvez não vai ser você que vai ser a pessoa que a pessoa vai vir para a igreja e aceitar Jesus em seguida. Mas você vai contribuir. E um dia, com outros tijolinhos ali, com a colaboração de outros irmãos, aquela pessoa, ela vai encontrar aquilo que nós encontramos, a luz do Senhor em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então nós falamos aqui sobre alguns versículos que nos lembram a respeito do real sentido da nossa vida. Então, às vezes nós nos perdemos com as fantasias desse mundo, com as seduções. Mas na verdade, irmãos, o que mais importa para Deus é que nós vivamos a nossa vida de tal maneira a juntar tesouros, não aqui na terra, mas no céu. Nós lemos alguns versículos que nos lembram a respeito disso, né? Falamos sobre Mateus 16, que fala: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Falamos sobre a palavra de Deus direcionada aos ricos desse mundo, que eles não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. O Senhor tem nos dado todas as coisas. Nós temos uma vida abundante. Nós que estamos em Cristo Jesus, que temos vivido as promessas de Deus em nossas vidas, que temos nos apropriado pela fé nele, em viver realmente uma vida abençoada, uma vida digna de um filho de Deus. Nós temos vivido isso. Mas não para nós simplesmente ajuntarmos tesouros na terra e vivemos de churrascos e de banquetes e disso e daquilo. Tudo isso faz parte, na dosagem certa, irmãos. Mas a nossa vida tem muito mais significado do que isso. A nossa vida é para transbordar. É uma bênção tão grande que Deus nos dá, que ela transborda, não para nós ajuntarmos, não para nós nos enchermos, mas para nós compartilharmos, para sermos generosos, para estender a mão
E através dessa caridade, desse amor, desse gesto, nós seremos também ali grandes testemunhas do Senhor nessa terra. Como eu falei, as pessoas olham muito mais o que nós somos, as nossas atitudes, do que muitas vezes aquilo que nós falamos. Amém? Então, para continuar e para concluir esse ensino sobre esse aspecto do nosso chamado como despenseiros dos mistérios de Deus, do amor de Deus, gostaria de falar sobre a oferta que nós fazemos, oferta financeira, oferta de tempo também que nós podemos dedicar em favor de outras pessoas. Um texto muito conhecido, vou estar lendo aqui, 2 Coríntios capítulo 9, dos versículos 6 ao versículo 15, tem grandes tesouros aqui nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade. Vou repetir. Em tudo sereis enriquecidos para toda a generosidade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. A ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus, visto que esta ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Eles louvarão a Deus, e também louvarão a Deus pela liberalidade das vossas dádivas para com eles e para com todos, e orarão com grande afeto por vós, por causa da excelente graça que Deus vos deu. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que texto maravilhoso. Infelizmente, por conta dos abusos da nossa era, muitos nem ouvem mais versículos como esse quando nós falamos aqui, por conta de bloqueios que acabam gerando, por causa dos escândalos, por causa de homens fraudulentos, falsos profetas que muitas vezes usam de forma errada a palavra de Deus para se aproveitar de pessoas. E pessoas que foram violentadas por isso, muitas vezes elas criam bloqueio. Mas em nome de Jesus, que todo bloqueio vai cair por terra e nós possamos enxergar as riquezas inescrutáveis de Cristo nesse texto, que fala da oferta, né? Não fala exatamente sobre o dízimo. O dízimo, falando rapidamente, o entendimento que eu tenho, que eu gostaria de compartilhar, é que o dízimo, irmãos, é uma questão de honra no lugar onde você está, na sua igreja local. Se todo mundo colaborar, né, com os seus 10% ali como honra, nunca vai faltar mantimento na casa do Senhor, as portas vão estar abertas. E eu brinco, né, que esse princípio ele é tão simples e tão fácil de entender que quando nós nos reunimos para jogar futebol, por exemplo, a gente aluga uma quadra, todo mundo ali participa, para que todo mundo possa pagar mensalidade, para que nós possamos pagar mensalidade, todo mundo ali ajuda, todo mundo paga. E todo mundo usufrui. E na igreja local a mesma coisa, né? Os nossos dízimos reconhecem que nossa fé está realmente em Deus, que tudo que vem nas nossas mãos vem do Senhor, a força do nosso trabalho, as portas que Ele abre, vem do Senhor. E nós honramos a nossa igreja local que prega a palavra para nós, que nos alimenta com alimento espiritual. E dar os nossos dízimos é insignificante perto daquilo que nós recebemos, né, e daquilo que nós podemos colaborar para que outras pessoas possam receber. Então eu entendo que os dízimos elas são uma questão de honra e direcionadas para a igreja local, para que haja mantimento. Se todo mundo cumprir o seu papel direitinho, cada um na sua igreja local, dizimar ali certinho, não vai faltar nada em nenhuma das igrejas, né? Então, em relação ao dízimo, eu compartilho a relação a isso. É uma questão de honra que deve ser entregue à igreja local para que haja mantimento e recursos para o seu bom funcionamento.
né? Agora, o que nós vamos falar aqui desse texto que nós lemos é que uma das melhores formas de nós manifestarmos o amor de Deus e de seguir o Evangelho de Cristo, como foi dito na palavra, é ofertando. É indo além dos dízimos. Além dos dízimos é aquilo que você vai ofertar e aí sim a esfera aumenta. Pode ser na sua igreja, nas outras igrejas, nas casas de recuperação, na vida de pessoas, famílias, né? Famílias carentes, famílias necessitadas. Tudo é oferta. Tudo que você vai dar ali além do seu dízimo é oferta. E a oferta é uma das melhores maneiras de você manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. E como eu falei, elas verão o testemunho de Jesus em você. Porque nesse texto que nós lemos ali no finalzinho, ele diz assim, ó, visto que esta ministração, né, a oferta, esta ministração prova que sois obedientes e seguis o Evangelho de Cristo. Olha que tremendo, irmãos. Isso prova que nós seguimos o Evangelho de Cristo. E muitas graças são dadas a Deus por nossa causa, por causa da nossa generosidade. E é tão tremendo isso, né, os pontos que eu vou enfatizar aqui desse texto, que tendo um coração reto, irmãos, tendo um coração puro, um coração realmente em Deus para viver essa graça, Deus ele tem a graça de nos enriquecer. Essa palavra diz isso. Ele nos enriquece para toda generosidade. O Senhor tem essa graça para nós. Se nós cremos e se nós tivermos, é claro, um coração puro que possa administrar corretamente essa riqueza. E não, como foi falado no início, pensar simplesmente em se deleitar nos seus próprios prazeres, mas sim estender a mão, abrir os olhos na obra missionária, que é o contexto, inclusive, desse texto, é a obra missionária, né? Paulo, ele vai para a igreja de Corinto e ele recolhe ofertas para a igreja de Jerusalém e entre outras igrejas, uma vai ajudando a outra. É o que nós fazemos hoje com missionários, mas não são nas obras internacionais, mas nós temos obras locais também, como a própria Casa de Recuperação, que é a nossa igreja aqui, oferta também. Então é algo tremendo, irmãos. A oferta, ela é semente, ela é semeadura na presença de Deus, e a Bíblia, como foi dito aqui nesse texto, Deus, ele faz multiplicar, ele faz abundar toda a graça nas nossas vidas, à medida que nós temos essa liberalidade, esse coração generoso, essa visão de reino, de entender que tudo que excede para nós, a nossa ampla suficiência, nós temos, o Senhor tem nos dado o melhor, a comer o melhor desta terra, e tudo aquilo que excede, tudo aquilo que transborda, nós temos essa oportunidade, muitas vezes, de ofertar na vida de alguém, ofertar na vida de um missionário, ofertar em uma igreja, ofertar em uma casa de recuperação. E fazendo isso, nós receberemos tantas bênçãos, irmãos. Você viu, a Bíblia disse aqui que as pessoas que são abençoadas com a nossa oferta, elas sentem alegria em orar pelas nossas vidas. Elas agradecem a Deus e agradecem a Deus por nós. Então a Bíblia, tudo isso que nós lemos aqui, eu estou pegando pitadas do que nós lemos aqui nesse texto, vai falar sobre isso, né? Que Deus é poderoso, aquele que dá semente ao que semeia pão para alimento, ele é poderoso para multiplicar nossa sementeira e aumentar os frutos da nossa justiça. Que justiça, irmãos? Essa de ser liberal, de dar aos pobres, de olhar para os necessitados à sua volta e ser um canal de bênção e chegar lá e falar, olha, recebe em nome de Jesus. Você, irmão, você foi levantado nessa terra para ser um abençoado, próspero. E não ficar lutando por migalhas. O nosso Deus, ele é rico. O nosso Deus é grande. Mas o nosso coração que é complicado. Nosso coração que é enganoso e muitas vezes se esquece daquilo que é o mais importante que nós falamos na ministração anterior, de ajuntar tesouros no céu e não na terra. E aí a gente se perde e a gente não pode lidar com riqueza. Então o Senhor, muitas pessoas que infelizmente, felizmente no primeiro momento foram bem-sucedidas em muitas coisas e tiveram riquezas, infelizmente muitas delas caíram, porque as tentações vêm com tudo para poder abraçar a vida dessa pessoa e afastar ela dos caminhos de Deus. Mas, para nós concluirmos aqui, falando pontualmente de alguns itens desse texto que nós lemos aqui, então, ao meditarmos nesse texto, nós observamos alguns pontos importantes. Primeiro, que a nossa colheita de bênçãos será proporcional à nossa semeadura de bênçãos. Né? Foi algo até que a Neide falou no começo. Né? Tem pessoas que querem ser amadas, mas não amam. Pessoas que querem receber, mas não dão.
E não adianta, irmãos, essa lei é de Deus, ela não vai ser mudada, não vai ser alterada. É a colheita daquilo que você planta e a expansão disso é proporcional àquilo que você semeia também. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia bastante, colhe bastante. Amém? Glória a Deus. Nossa colheita de bênçãos será proporcional à nossa semeadura de bênçãos. Segundo, que nós devemos contribuir não por força ou por necessidade, mas com alegria. Esse versículo aqui, irmãos, isso aqui é libertador para muitas pessoas, porque eu já presenciei, nós já vimos, assim, apelos de ofertas baseadas na necessidade dos outros. E a Bíblia está falando aqui para você ofertar não por necessidade. E muitas vezes as pessoas usam isso para arrancar ofertas. Olha, você que precisa desta bênção, oferta isso. Você que precisa disso, você que necessita de tal coisa, faça isso. E a Bíblia fala o contrário. Não por tristeza ou por necessidade, aqui no texto, não por força, não por necessidade, mas com alegria. Você tem que ofertar com alegria, não é com peso e com pressão. Olha, você tem que ofertar, você tem que ofertar, você tem que ofertar. Irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que você não seja levado por ventos de doutrinas para lá e para cá. Você precisa estar firmado na verdade da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, não por tristeza ou não por força ou por necessidade, mas com alegria. Outro ponto, que Deus fará abundar toda a graça, para que tendo sempre toda a suficiência, ou seja, tudo o que precisamos para as nossas necessidades, com excelência, com qualidade, irmãos, eu posso provar isso, sou prova viva disso, possamos abundar em boas obras através da fartura excedente às nossas necessidades, já amplamente supridas. Então o Senhor, Ele tem isso para nós, essa bênção abundante, provisão abundante para nós, para que possamos abençoar outras pessoas com essa fartura excedente às nossas necessidades. Não é tirar dos teus filhos, irmãos. Deus multiplica. Jesus, quando Ele multiplicou os pães, irmãos, faltou para os discípulos? Não, teve para os discípulos e teve para todos ali, todos os que estavam ali. A bênção do Senhor não é para tirar do teu filho e dar para o morador de rua. A bênção do Senhor é para ter o seu filho e ter tanta bênção na sua casa que transborda para o morador de rua, que transborda para o vizinho, para aquele que bate na sua porta. E aí, Deus está só recebendo essa oferta, irmãos. Tem um homem na Bíblia chamado Cornélio, ele não era cristão, mas a Bíblia vai falar que as esmolas que ele fazia, o bem que ele fazia, irmãos, a salvação não é pelas obras, ele não foi salvo por aquelas coisas, mas aquelas coisas chamaram a atenção de Deus. E Deus enviou o apóstolo Pedro até a casa dele para pregar o evangelho, para que ele e toda a sua família fosse salva. Então a Bíblia deixa claro que as esmolas que ele fazia, a caridade que ele fazia não passou batido aos olhos de Deus, mesmo ele não sendo um cristão. E ele não foi salvo por aquelas coisas. Mas aquelas coisas chamaram a atenção de Deus e Deus enviou alguém para levar o evangelho da salvação àquela família. Então, irmãos, isso tem muito valor diante de Deus. Aleluia. Outro ponto. Ao espalharmos aos pobres, a justiça de Deus permanece para sempre em nós e através de nós. Que teremos multiplicado a nossa sementeira e teremos aumentados os frutos da nossa justiça. Isso tudo, irmãos, é Deus falando. Tem uma música que fala assim que eu não preciso de promessa para ser fiel a Deus. E eu posso até concordar com isso também. Isso não move um coração que ama o Senhor e reconhece aquilo que Ele fez por nós. Mas se Deus Ele nos dá isso, irmãos, toma posse. É Ele que está dizendo que vai multiplicar a nossa sementeira e aumentar os frutos da nossa justiça, porque isso glorifica o nome dEle. Irmãos, pobreza não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a fé. É você viver aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para salvar, para libertar, para curar, para trazer as pessoas para perto dEle, em nome de Jesus. Em tudo seremos enriquecidos para toda a generosidade, como foi destacado ali no início, quando eu estava lendo o texto, está escrito, em tudo seremos enriquecidos para toda a generosidade. Quanto mais você tiver esse coração, irmão, desprendido, livre da ganância, livre da luxúria, livre, tem uma outra palavra que representa isso, avareza, livre da avareza, mais você vai estar apto a Deus confiar riquezas em suas mãos, para que você, com sabedoria de Deus, saiba dar vazão
não vai ficar estagnado, parado em você, vai ser igual um rio de águas vivas, vai fluir, vai ter evasão, vai alcançar quem tem que ser alcançado, vai promover o reino de Deus aqui na terra, vai colaborar com a obra do Senhor, com tudo que você pode ser, com tudo que Deus tem te dado, inteligência para criar, para trabalhar, para ganhar, para adquirir riquezas, mas não para juntar tesouros na terra, mas sim tesouros no céu. Aleluia. Estou quase finalizando aqui. Que a nossa oferta não supre somente os irmãos em Cristo, mas transborda em muitas graças àqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, visto que com esses trabalhos assistenciais em nome do Senhor, eles podem ver o fiel testemunho de Jesus em nós, veem que somos praticantes do Evangelho que proclamamos, e assim louvarão a Deus e orarão com grande afeto por nós. Amém, irmãos? Estou só reproduzindo o que nós lemos no texto aqui. Talvez vocês não tenham percebido esses detalhes, porque muitas vezes nós lemos só 2 versículos aqui. Mas pega todo esse texto, pega o contexto anterior, né, que no capítulo 8 de 2 Coríntios a Bíblia vai reafirmar que a graça do Senhor Jesus, Ele, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Irmãos, meu coração não está nas riquezas. Eu não estou pregando aqui evangelho de prosperidade. O que eu estou pregando aqui é que Deus tem abundância para nós multiplicarmos, para nós transbordarmos e abençoarmos muitas e muitas vidas e marcar a nossa geração em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, quanto à medida do seu valor, a oferta ela tem uma forma diferente da que normalmente nós temos no mundo, né? A medida, a forma como isso é mensurado, né? O valor. No reino de Deus, o que contribui em maior quantia não é necessariamente o que contribuiu com mais, e sim aquele que deu mais em comparação ao que lhe foi confiado por Deus. Amém? Então o valor da oferta não é o valor, o número, mas é aquilo que representa daquilo que você tem. Igual a viúva, né, lá no gasofilácio, que entregou tudo o que tinha. Né, não entregou nem do que sobrava, entregou tudo o que tinha por amor a Deus. Ela não foi coagida, ela não foi pressionada, ela não deu por necessidade ou por tristeza, mas sim com alegria, entregando tudo para o Senhor. Amém? Então, nós falamos aqui sobre ser despenseiros do amor de Deus, dos mistérios de Deus. E a oferta é uma grande ferramenta, uma grande forma que nós temos para fazer isso, irmãos, para cumprir o Evangelho de Cristo, de verdade, genuinamente, com as nossas vidas. Porque realmente, irmãos, aquilo que pesa no bolso conta muito para a gente, né? O tempo, o bolso. Então, para você até ter um termômetro de como que está o teu coração em relação a isso, em relação a Deus, tenta refletir sobre o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. O dinheiro que tem chegado até você, o que você tem feito com ele? Tem separado uma parte para ofertar? Você tem sido o dizimista na casa do Senhor? Então reflita sobre isso, e se tiver algum ajuste, eu tenho certeza que o Senhor ele tem lugar de arrependimento para nós, para que a gente possa fazer diferente daqui para frente, ajustar, melhorar, consertar, e assim o Senhor vai nos abençoando, multiplicando a nossa sementeira, nos dando ampla suficiência, abundante, provisão abundante para a nossa casa, e excedendo para que a gente abençoe outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade de ministrar essa palavra a respeito da oferta, a respeito dos dízimos. Pai, é muito bom poder falar disso livremente, Pai, sem estar aqui preso a algo acima de nós aqui, mas simplesmente anunciar a Tua palavra, Pai, ministrar graça àqueles que ouvem, para que sejamos livres na nossa área financeira também, e abertos para receber da riqueza que o Senhor tem para nós, para termos ampla suficiência e superabundarmos em toda a boa obra, espalhando aos pobres, anunciando a Tua palavra, investindo no Teu reino, investindo em materiais, investindo nos missionários, investindo nos lugares onde já tem acolhido pessoas, casas de recuperação. Senhor, muito obrigado, Pai, por abrir os nossos olhos e nos lembrar que nós somos prósperos, por isso nós podemos abençoar e não ter medo de faltar, porque não vai faltar. A bênção do Senhor ela não é removida e transferida para outro, mas sim ela é multiplicada, e assim nós podemos aqui, Pai, refletir a glória do Teu reino no céu, que é rico, que é majestoso, Senhor,
onde não há fome, onde não há miséria, onde não há pobreza, onde as ruas são de ouro, e é desse lugar que vem a nossa suficiência. A tua palavra diz que o Senhor abre as janelas do céu e derrama sobre nós uma bênção tal que dela nos advém a maior abastança. E assim, Pai, nós temos ampla suficiência e superabundamos em toda boa obra, porque o Senhor tem dado mais do que aquilo que nós precisamos para sobreviver. O Senhor tem nos dado qualidade, o Senhor tem nos dado todas as coisas para delas gozarmos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção do Senhor que é abundante sobre as nossas vidas e o entendimento que nós recebemos de lembrarmos, Pai, de sermos generosos, de olharmos para os necessitados, de espalhar, de dar aos pobres e assim, Pai, honrar o Senhor em nome de Jesus, para que todos saibam, Pai, que nós somos obedientes e que cumprimos o Evangelho de Cristo nesta terra de forma genuína, verdadeira e sincera, Pai. Que caia por terra do nosso coração toda a ganância, toda a avareza, toda a luxúria, todo medo, Pai. Cai por terra todo espírito de pobreza e miséria que muitas vezes nos acompanha, Senhor. Nós repreendemos esse espírito em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus pagou um alto preço, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, e assim nós tomamos posse. Ele pagou o preço de nascer numa manjedoura para que a gente pudesse receber esta graça hoje, para anunciar o Evangelho de todas as formas, por todos os meios. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abre os nossos corações para que sejamos liberais, para que tenhamos generosidade, visão de reino, Pai, e não queiramos acumular coisas nessa terra, porque tudo vai passar. Nós não pertencemos a esse mundo, somos peregrinos, estrangeiros, estamos de passagem para marcar a nossa geração com o Evangelho de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra, por esta graça, por esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.